Tá gravando. Muito bem. Bom dia, pessoal. Então, essa aula aqui é para o sexto ano A de língua portuguesa. E nós vamos debater hoje o processo comunicativo. Aparentemente parece ser simples, mas existe todo um contexto que cerca esse assunto. Nós já debatemos sobre o gênero textual diário, já debatemos sobre a divisão do texto em parágrafos, então a gente vai dar continuidade a esse assunto, partindo agora para a comunicação. Em termos simples, a comunicação se associa à linguagem e interação, representando a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Nas questões que vocês vão responder no documento que eu já enviei, vocês viram, né, basicamente, a diferença entre as coisas que fazem parte do processo comunicativo. Aí o termo comunicação, do latim comunicare, significa partilhar, participar de algo ou tornar comum, sendo dessa forma um elemento essencial da interação social humana. É um debate bem interessante. A gente sabe que toda a nossa vida a gente sempre se comunicou, né? Nós sempre realizamos a interação comunicativa como um meio de auxiliar, ajudar em algum problema, certo? Dessa forma, nós temos a questão todinha da mensagem transmitida. Vejamos, nós temos aqui um questionamento a ser levantado. Quais são as características pertencentes à comunicação? E aí nós temos aqui emissor, canal, receptor, mensagem e código. Ainda tem contexto e tem ruído na comunicação, que eu vou explicar no próximo slide. Vejam só. O emissor, ele é chamado de locutor ou falante. O emissor na linguagem é aquele que emite a mensagem, certo? E o que é a mensagem? É o que você fala, certo? Então, o emissor é a pessoa que emite a mensagem para o receptor. Então, o emissor é o que emite, receptor é o que recebe, certo? Então, a mesma coisa eu tô falando aqui para vocês. Eu sou um emissor e vocês são os receptores. Eu estou falando, vocês estão escutando. O receptor é chamado de interlocutor ou ouvinte. E o receptor, por si só, é a pessoa que recebe a mensagem que o emissor transmite. Então, só associar. Emissor é eu que estou falando. Receptor é vocês que estão escutando, certo? Dando prosseguimento, nós temos a mensagem. A mensagem em termos simples, é o objeto que você utiliza no processo comunicativo. A mensagem, ela representa o conteúdo, a grande gama de informações que o autor transmite. Então, a mensagem é o que você vai dizer para o seu receptor, certo? Por exemplo, eu estou falando agora aqui para vocês, estou falando sobre comunicação. Então, a minha mensagem é: a comunicação é isso, isso e isso aqui. Eu sou o emissor, vocês são os receptores, tá bom? O código são os signos. O que são signos? Signos são meios que facilitam a linguagem, certo? São os sinais especiais que fazem parte do processo comunicativo, tá bom? Aí o que seria o canal? O canal é o que? Ele corresponde ao local ou ao meio onde a mensagem é transmitida. Olha, por exemplo, eu estou transmitindo agora por vídeo. Então, meu canal já é um vídeo. Então, meu meio de transmissão aqui é o YouTube. Aí nós temos outros meios de comunicação: jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros, certo? Já o contexto, ele é chamado de referente. E o referente seria o que? A situação comunicativa, ou seja, em que situação vocês estão trabalhando? Isso é o contexto. Por exemplo, vocês estão em uma situação onde um está brigando com o outro. Então, esse é o contexto. É a situação onde a pessoa que está falando e a pessoa que está ouvindo estão situados. Já o ruído na comunicação é quando a mensagem
não é entendida pelo interlocutor, pelo receptor. O que quer dizer? A mensagem, você fala muito rápido, por exemplo. Então o interlocutor não entende. Às vezes eu falo muito rápido. E aí eu sei que vocês não conseguem compreender minha linha de raciocínio. Então dessa forma a mensagem não é decodificada. Você não consegue entender o que eu falei. Então só repetindo as informações. O emissor é o que vai transmitir a mensagem, é o que vai passar a informação. No caso aqui eu sou o emissor. O receptor é o que recebe a mensagem. E aí, os receptores são vocês. Eu tô falando aqui para vocês cada característica da comunicação. A mensagem é o objeto que você utiliza na comunicação. É o que? É a sua informação. É o que eu estou dizendo para vocês agora. O código. O código é o conjunto de signos utilizados na mensagem. Que é o que? É um conjunto de caracteres especiais. Entendem? Por exemplo, signos. Signos são informações, são números, são termos especiais. Hashtag, por exemplo, são códigos. Também é questão também da linguagem, né? A linguagem é um código. Aí, por exemplo, língua inglesa, língua portuguesa, língua espanhola também é um código. Canal de comunicação é um meio onde a mensagem é transmitida. Ou seja, você está tendo acesso a esse material pelo YouTube. Então, o canal de comunicação é o YouTube. Já o contexto é onde a gente se situa. Que é o quê? Contexto ou referente dá no mesmo. É a situação comunicativa. É onde a gente se situa. A gente está falando aqui, por exemplo, assim, por vídeo, beleza. Pelo vídeo é um canal de comunicação. Mas o contexto é onde a gente se situa. É uma situação comunicativa. Certo? Por exemplo, qual é a situação aqui? Eu sou o emissor. Vocês são receptores. A minha mensagem é o assunto. O código é língua portuguesa. O canal de comunicação é o YouTube. E o contexto é o quê? O contexto é uma aula. Tá bom? É um meio pelo qual é a situação comunicativa. Já o ruído na comunicação é quando eu falo uma coisa e vocês não conseguem compreender o que eu digo, certo? Por problema no áudio, barulho, voz baixa. Existem inúmeros fatores para que isso aconteça. Então, em termos simples, essa é a parte mais difícil, mas entra. A linguagem verbal e a não verbal faz parte do assunto e essa é a mais simples. A linguagem verbal, ela acontece por meio da linguagem escrita oral, que é o quê? Eu tenho uma tirinha, por exemplo, eu tenho uma tirinha da Turma da Mônica, uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Então, se naquela tirinha tiver alguma fala, algum texto, a minha linguagem é verbal. Se não tem nenhuma fala, se não tem nenhuma palavra, por exemplo, se tiver só desenho, fotografia, gesto, então a linguagem é não verbal. Repetido, linguagem verbal é quando tem palavras no texto. Quando não tem a linguagem não verbal, certo? Dando por certo. Meios de comunicação. Os meios de comunicação são um conjunto de veículos destinados. É parecido, por exemplo, eles se aproximam muito do canal de comunicação. O canal é o quê? É o meio pelo qual eu transmito a mensagem. No caso é o YouTube. Aí meio de comunicação individual, quando eu tô falando pra você, tipo, como se fosse na sala de aula. Não, melhor, individual. Se eu estivesse explicando esse assunto para apenas uma pessoa. Ou em massa, para um monte de pessoas, para uma plateia, por exemplo. Tipos de comunicação. É igual a linguagem verbal e não verbal, que é o seguinte, a comunicação verbal utiliza palavras. Linguagem oral ou escrita tem que ter palavras. E comunicação não verbal não tem palavras. É gestos, sinais, essas coisas, tá bom? Então, ó, a gente tá já acabando. Mas antes de falar de funções da linguagem, eu vou dar um exemplo para vocês dessas questões dos elementos comunicativos, porque eles são demasiadamente importantes. Por exemplo, na questão do documento que eu mandei semana passada, nós temos o seguinte: o pai conversa com a filha e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Então, quem vai chegar atrasado para o jantar é o pai. Então, o canal é o quê?
O canal é o meio que transmite a mensagem. Então, o canal aqui, o pai falou com a filha pelo quê? Foi presencialmente, foi pelo telefone. Então, saquem que essa resposta está muito na cara. São termos simples. Outro exemplo, ó. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em espanhol. Questão 7. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a língua espanhola. Se esta pessoa tivesse aceitado fazer essa palestra, ela seria um fracasso. Por quê? É o seguinte, ela não sabe a língua espanhola. Então, como eu disse, a língua, ela se refere muito ao quê? Vai ter uma noção breve. Qual é o meio? Assim, a gente tem que ter noção. Quais são os tópicos? Emissor é a mensagem. Não é emissor é a pessoa que fala, não é. Receptor é o que recebe, também não pode ser. Mensagem, ó. Vamos ver as alternativas para a gente tentar entender mais ou menos como é que isso funciona. Ó. Não dominava os signos. Signos não é um dos elementos comunicativos. Código, referente, para quem não sabe, é a situação comunicativa, certo? Referente é o contexto. Qual seria a alternativa mais viável para isso? Porque lembra, eu falei que um dos elementos se referia à linguagem. Então, no caso, a linguagem é o código. São questões práticas para a gente conseguir associar. Olha outro exemplo. Um guarda de trânsito percebe que o motorista de um carro está em alta velocidade. Aí faz um gesto pedindo para ele parar. Essa é na questão 8. Neste trecho, o gesto que o guarda faz para o motorista parar diz que é o quê? Olha, ele fez um gesto. Então, no caso, o gesto que o guarda fez é chamado de quê? De código, de canal, de mensagem. Quem recebe a mensagem, quem envia a mensagem ou o assunto da mensagem. É uma coisa prática. Associe e tente responder. Ainda no procedimento, nós temos as funções da linguagem. A linguagem, ela determina o objetivo ou a finalidade dos atos comunicativos. Então, elas se classificam em alguns tipos. O primeiro tipo é o referencial. O que é referencial? A função referencial da linguagem, ela se baseia em informar alguma coisa. Ela se baseia em falar sobre alguma coisa, certo? Referencial, eu vou referenciar algo. Por exemplo, eu estou fazendo um texto e então eu vou referenciar o autor desse texto, certo? Função emotiva. Essa função apresenta as emoções, sentimentos e é geralmente transmitida pelo autor, pelo emissor, perdão. A função poética é mais a mensagem, que é o quê? É para transmitir emoções igual a emotiva, só que a emotiva ela se relaciona mais com o emissor, com a pessoa que está falando. Já a poética se associa à mensagem que você está repassando. Entende? Então a linguagem poética se preocupa com a escolha das palavras para transmitir emoções. A função fática é mais assim, é o mais comum de acontecer, que é o quê? É o contato da comunicação. Porque essa função fática é o seguinte, é o contato entre você e outra pessoa. É a mais comum de acontecer frente ao processo comunicativo. Que é o quê? Você entra em contato com a comunicação, você entra em contato, por exemplo, com o emissor, tentando estabelecer uma coisa ou interromper a comunicação. Função fática é entre duas pessoas, certo? Função conativa, que é o quê? Função conativa é o receptor da comunicação, que é o quê? A linguagem, ela é apresentada pelo receptor, certo? Em segunda ou terceira pessoa. Segunda pessoa é tu e vós, e terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Certo? Tentando persuadir o locutor. E a última função é a metalinguística, que é o quê? É o código da comunicação. Então perceba, ó, cada função dessa
se refere a um objetivo da linguagem. Percebem isso? Então, função referencial é o contexto, é a situação comunicativa, é informar alguma coisa. Função emotiva é o emissor da mensagem, é uma emoção. Função poética é a mensagem. Emotiva é o emissor. Poética é a mensagem. Função fática é o contato da comunicação. É aquela. Como nome, qual é o nome que se diz? A função fática, ela estabelece com a pessoa um contato. É você tentar. É um diálogo entre o interlocutor, o emissor e o receptor. É a função fática, certo? Função fática da linguagem, certo? Compreender isso daí? Então pronto, ó. Aí temos o seguinte, função conativa é o receptor da comunicação, certo? E metalinguística é o código. Perceba que cada palavrinha dessa se relaciona com uma palavra comunicativa, seja emissor, seja receptor, seja código, seja mensagem, seja canal, seja contexto, seja ruído, tudo se complementa, tá bom? Bem, a última etapa é essa daqui. Vamos corrigir as questões que eu propus anteriormente. Vejam só. As questões, elas estão bem simples. Vamos corrigir, a gente tá, vocês vão anotar aí depois, pra gente ver se você tá tudo certo, tá bom? Tô abrindo aqui o meu livro. A gente vai começar a debater. Primeiro foi o gênero diário, não foi isso? Ponto. O gênero diário, ele é um gênero pessoal. Você escreve o que você fez durante determinado dia, que marcou sua vida ou não. É a sua rotina diária. E aí nós temos os elementos, normalmente. Nós temos a data, temos o vocativo, temos o corpo do texto, temos no final o nome da pessoa com uma mensagenzinha bem bonitinha. Então, no diário, por exemplo, de Marina Torricella, na página 18, nós temos o seguinte. A página de diário de Marina Torricella trata de sua estada em um acampamento. Eu não vou ler, porque eu já tinha lido. Mas é o seguinte, preste atenção. Que parte dessa experiência jovem mais valorizou? Ou seja, durante a experiência que ela passou durante, por exemplo, como é que se diz? Ela fez um texto, certo? Falando sobre algumas amizades que ela fez numa viagem, nessa experiência. Então, nesse acampamento que ela foi, o que foi que ela mais valorizou? As amizades que ela fez. Letra B. O que permite você chegar a essa conclusão? Olha, isso aqui é uma questão pessoal. Não vou responder, é uma questão mais que vocês vão dissertar sobre. Aí a segunda questão. Transcreva a frase em que a menina revela ter tido expectativas positivas em relação ao que viveria no acampamento. Ou seja, você vai pegar uma frase do texto que fale sobre expectativas positivas em relação ao acampamento. E aí nós temos essa seguinte frase. Abre aspas. Como eu já esperava, o acampamento foi perfeito e as amizades que eu fiz vão estar sempre no meu coração. Certo? Então, essa é a expectativa da menina. Terceira questão. Segundo o relato, a experiência na sua vida de Marina... Pronto, essa aqui é pessoal também. Vocês vão dissertar sobre. Quarta questão. Nesse texto, predominam fatos ou opiniões? Pronto, olha. Aqui é uma questão bem interessante. Fato é uma coisa que aconteceu. Tem que ter, por exemplo, eu fiz isso aqui. Opinião é o que você acha. Por exemplo, as meninas são legais. As meninas são legais. É o que eu acho. Entende? Então é uma opinião minha. Então aqui. Predominam fatos ou opiniões? Opiniões. Aí qual seria a prova? Abre aspas. Foi muito divertido montar um projeto sobre isso, certo? Quinta questão, perdão. O relato apresentado é feito em primeira pessoa, que pode ser expresso pelas palavras eu e nós, certo?
copie outras palavras indicando que o relato foi feito nessa pessoa. Que é o seguinte, que outras palavras foram conjugadas com essa primeira pessoa? O mais comum que são verbos, mas também tem pronomes, observem. Verbos: passei, adorei, estou, passamos, fiquei, vamos, fiz, fico, lembro. É achar verbos que foram conjugados na primeira pessoa do plural e do singular. E os pronomes: eu, minhas, minha e meu. Aí é o seguinte, ó. Por que você acha que a primeira pessoa é muito usada em um relato como esse? Pelo seguinte. Diário é uma experiência pessoal. Então você tem que utilizar a primeira pessoa. Você tem que utilizar o pronome eu. Então aqui, a primeira pessoa refere-se a quem fala ou escreve. Certo? Então, a primeira pessoa. Por que é tão importante esse tipo de texto? Porque é um diário. O diário é você que tem que relatar. Sexta questão. O relato tem apresenta fatos em três momentos. Tem fatos e tem opiniões, certo? Mas o que mais tem é opinião. Aí é o seguinte, nós vamos agora associar cada ato desse a um tempo verbal. Presente, passado e futuro. Sentir saudades é presente. Estar num acampamento. Ela estava, não tá mais, né? Passado. Manter os amigos na memória. Futuro. Fazer contato com Lully. Futuro. Mandar mensagens para as amigas. Passado. Então perceba, é só você associar. Uma coisa que já aconteceu é passado. O que está acontecendo agora, presente. O que vai acontecer ainda, futuro. Sétima questão. Releia o seguinte trecho. Já estou com saudades de todo mundo, até da Amanda. Uma menina super chata. Pronto, vamos lá. É o seguinte. Qual palavra a seguir substitui a palavra até? Olha, preste atenção. É uma questão bem gramatical mesmo. A palavra até dá o sentido de incluir. Certo? Então, por exemplo, já estou com saudades de todo mundo, exceto da Amanda. Não. Olhe, na frase original tá assim, já estou com saudade de todo mundo. Até da Amanda. Então até quer dizer assim. Ela tá com saudade, tá com saudade de todo mundo, inclusive da Amanda. Então, a letra A é inclusive. A letra B. Abaixo, há duas interpretações para a expressão até da Amanda. Porque é o seguinte. Olha. Estou com saudade de todo mundo, até da Amanda. Por quê? Todo mundo para ela foi legal, menos a Amanda. Só que a Amanda, por mais que ela seja chata, ela sente saudades. Então, qual seria a interpretação mais correta nesse caso? Letra A. Ao afirmar que sente saudades até da Amanda, Marina sugere que a experiência foi tão positiva que mesmo situações menos legais serão lembradas com carinho. Ao afirmar que sente saudades até da Amanda, Marina sugere que a experiência seria lembrada com carinho se algumas situações ruins fossem esquecidas. Qual seria a mais lógica? A primeira. Por quê? Porque a experiência foi boa, certo? Foi boa, mas assim, mesmo que alguma coisa chata aconteça. Aí aqui, ó. O acampamento teve como pergunta: o que te define? Isso é questão pessoal, certo? Olha, a gente produziu a primeira página, já está em 23 minutos de vídeo. Vamos fazer o seguinte agora. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai corrigir isso aqui depois, certo? Porque vamos fazer assim, eu vou corrigir aos poucos, depois eu faço outro vídeo só corrigindo essas questões que já vai dar 25 minutos. Mas basicamente é simples. Eu vou dar só uma recapitulada porque ó, o 2 é sobre o diário. Estrutura, você já deve saber como é a estrutura, né? Aí vem aqui outro diário de exata, é interpretação. Interpretar bem. O texto em parágrafo, isso aqui é bom que eu cite logo, que a gente tem que ter essa noção. Olhe, um parágrafo tem uma ideia. Ele transmite uma ideia central. Por exemplo, um parágrafo ele pode ter uma ideia central e uma ideia complementar. Por exemplo, eu vou fazer um parágrafo sobre a minha faculdade.
Então eu vou escrever. Eu, Elvis Bezerra Santos, sou ciências biológicas pela UPE. Eu faço um parágrafo de 5 linhas. Então nesse parágrafo eu vou ter minha ideia principal, que é o quê? Eu faço faculdade e minha ideia é complementar. Eu quero me especializar nisso aqui. Então observe, ideia principal, o que é que o parágrafo deve ter? Ideia principal e ideia complementar. Então você tem que identificar essas ideias. Então a primeira questão é mais ou menos isso, certo? Segunda questão, também a mesma coisa. A terceira questão você vai. Tem um texto, você vai dividir isso aqui em 5 parágrafos. Não é difícil, é só você identificar. Tem uma ideia principal, capta ela, dá um parágrafo. E não esqueça do espaçamento, viu? Ó, espaçamento. Por exemplo, nem sempre criança foi entendida como criança. Na Idade Média, época de reis e castelos, crianças eram uma espécie de adulto em miniatura. Não existiam cuidados especiais. Observe aqui. Primeira ideia é Idade Média. Aí dá um espaçamento para o outro parágrafo. Isso foi mudando. A ideia de infância foi construída com o tempo e impactou como crianças são tratadas pelas famílias, nas escolas e até pelas leis. Dá um espaço aqui também. Pronto. É só você ver. Primeiro parágrafo foi sobre o que? Idade Média. Aqui foi sobre a construção da infância com o tempo. É só dividir o texto em ideias, que vai dar 5, tá bom? Olha só, o outro texto é sobre, na página 30, é um relato também, certo? É o diário, também um diário. É só interpretar também, não é nada tão complicado, não. A comunicação, a gente vai tentar entender mais ou menos o seguinte. Eu já falei aqui da comunicação, né? Contexto, código, já debatemos isso. Então isso aqui, olha, por exemplo, você já foi ao teatro? A foto a seguir mostra uma cena da peça Pinóquio. Pronto, vamos lá. Aí, primeira questão, como é que você vê na cena? Perceba, não é uma coisa tão complicada, é a interpretação também. Então, ó, é só observar, ler com cuidado, certo? Que vai dar tudo ok, certinho? No mais, desejo que vocês tenham um bom dia.